No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco falou sobre a correção fraterna e garantiu mais uma vez que a fofoca é uma praga na vida das pessoas. Da janela do Palácio Apostólico do Vaticano, o Papa Francisco refletiu sobre o Evangelho do dia, que nos fala sobre a correção fraterna. Uma das maiores expressões de amor e também uma das mais exigentes, porque não é fácil corrigir os outros. Quando um irmão na fé comete uma ofensa contra você, sem ressentimento, ajude-o corrigindo. O Papa então lamentou que a primeira coisa que normalmente se cria em torno de quem comete um erro é a fofoca. E todos ficam sabendo do erro com todos os detalhes, menos a pessoa afetada. Isso não está certo e não agrada a Deus. Não me canso de repetir que a fofoca é uma praga na vida das pessoas e das comunidades, porque traz divisão, sofrimento e escândalo, e nunca ajuda a melhorar e crescer. O Papa explicou que Jesus nos ensina a nos comportarmos de maneira diferente e quer nos encorajar a falar cara a cara e lealmente com aqueles que cometeram um erro para ajudá-los. Faça-o para o bem dele, superando a vergonha e encontrando a verdadeira coragem, que não é falar mal dele pelas costas, mas dizer-lhe as coisas na cara com mansidão e bondade, exortou o Papa Francisco. Nos momentos em que duvidamos se não é suficiente ou tememos que o outro não compreenda, o Papa nos encorajou a pedir ajuda. Jesus diz: leve uma ou duas pessoas com você, referindo-se às pessoas que realmente querem ajudar aquele irmão e irmã que errou. E se ele ainda não entender, então, Jesus diz, envolva a comunidade, mas também neste caso, sejamos claros. Não se trata de ridicularizar a pessoa ou de envergonhá-la publicamente, mas sim de unir os esforços de todos para ajudá-la a mudar. Apontar o dedo para as pessoas não é bom. Muitas vezes torna mais difícil para quem errou reconhecer o próprio erro. A comunidade deve fazê-lo sentir que, ao condenar o erro, está perto dele com oração e carinho, sempre pronta a oferecer perdão e a começar de novo. Como trato aqueles que estão errando contra mim? Guardo isso para mim e acumulo ressentimentos como: você vai me pagar por isso? Eu falo isso pelas costas dele, eu tento falar com ele, rezo por ele ou por ela, peço ajuda para fazer o bem. E as nossas comunidades cuidam daqueles que caem para que possam levantar-se e começar uma nova vida? Elas apontam um dedo ou abrem os braços. O que você faz? Questiona o Papa Francisco. Que Maria, que continuou a amar mesmo quando ouviu as pessoas condenarem o seu filho, nos ajude a procurar sempre o caminho do bem, concluiu o Papa Francisco. Em 2020, o Papa já havia alertado que a fofoca é uma peste pior do que a Covid. As fofocas fecham o coração à comunidade e impedem a unidade da Igreja. O grande fofoqueiro é o diabo, que sempre sai dizendo coisas ruins dos outros, porque ele é o mentiroso que tenta desunir a Igreja, afastar os irmãos e não fazer comunidade. Por favor, irmãos e irmãs, façam um esforço para não fofocar, disse o Papa Francisco. A fofoca é uma peste pior do que a Covid, pior. O ensinamento de Jesus nos ensina muito, porque pensemos num exemplo. Quando nós vemos um erro, um defeito, um escorregão de um irmão ou de uma irmã, normalmente a primeira coisa que fazemos é contar aos outros, fofocar. Para corrigir o irmão que cometeu um erro, Jesus sugere uma pedagogia de recuperação, articulada em 3 etapas. Avisa-o entre você e ele sozinho.
Ou seja, não coloque o seu pecado em praça pública. É uma questão de ir ao irmão com discrição, não para o julgar, mas para o ajudar a perceber o que faz. Contudo, pode acontecer que, apesar das minhas boas intenções, a primeira intervenção falhe. O Papa encerrou pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer da correção fraterna um hábito saudável, para que nas nossas comunidades possam ser sempre estabelecidas novas relações fraternas, baseadas no perdão recíproco e, sobretudo, no poder invencível da misericórdia de Deus.